Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de repassar as invernadas e juntar toda a garrotada no mangueirão, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está pronta para fazer a separação e a pesagem do lote que vai ser transportado na próxima viagem. E enquanto uma turma termina de preparar a bagagem, a gente reúne os ponteiros para estudar o roteiro desta marcha boiadeira, começando esta função pela recitação da prosa brideira do dia. A SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura, divulgou, aliás, do Ministério da Economia, divulgou no começo da semana presente o balanço da exportação de carne bovina brasileira no mês passado. E o resultado deixou o povo do mercado ainda mais assustado a respeito do rumo que foi tomado pelo carretão no eito. O caso acontecido foi que, no período considerado, foram embarcadas daqui para o estrangeiro 124.435 toneladas do produto in natura, o que representou uma forte redução de 29,6% em relação ao período correspondente de 2022. Já o dinheiro recebido pelos exportadores brasileiros ficou em 598.780.000 dólares, com um tombo muito dolorido de nada menos que 42,6% na mesma comparação. A respeito do preço que a freguesia estrangeira pagou pela mercadoria brasileira neste março considerado, a desgraça foi um pouco menor, O valor da tonelada ficou em 4.812 dólares e mais um trocado, com uma derriçada de 18,5%, pareando com o mesmo mês do ano passado. Fazendo então um silêncio assim de um segundo, para todo mundo poder respirar fundo e para a gente seguir em frente com a contação da história, a explicação para essa derriçada, que já é do conhecimento geral do Brasil inteiro, é ainda o fechamento da porteira da China para a nossa carne bovina. Repare, o amigo fazendeiro, que a suspensão foi decretada no dia 23 de fevereiro e, a partir desta data, o Ministério da Agricultura parou de dar o certificado sanitário, que é o documento necessário para o exportador poder fazer a embarcação. Mas, nesta ocasião, as câmaras frias dos portos brasileiros ainda estavam cheias de mercadoria que já tinha recebido a certificação. E estas cargas continuaram sendo despachadas lá para o gigante do Oriente Distante. Quando o governo chinês anunciou a autorização para reabrir a exportação no dia 22 de março, esse estoque já tinha sido quase todo embarcado, E só depois disso foi que os frigoríficos voltaram a comprar e a abater gado para retomar o fornecimento, de modo então que este despencamento no resultado geral do mês já era esperado pelo pessoal do setor exportador. Agora, com a situação caminhando para a normalização, o companheiro boiadeiro já pode ficar bem certo de que o mês presente deve marcar o fim desse desenleio e o devorteio do mercado, com a recuperação dos volumes embarcados e do faturamento dos exportadores brasileiros. Para poder ficar estabilizado do que está sendo passado no mercado, não adianta o companheiro pecuarista perguntar para o primeiro palpiteiro que passar na sua frente. E o mais certo é conversar diretamente com um especialista. Pois então, logicamente que este conselho também serve para quem está querendo adquirir informação e conhecimento para garantir a produção de capim de qualidade na propriedade. E para dar atendimento a esta precisão, a gente criou e apresenta agora a nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é a Braquiária umidícola, um capim que tolera bem o encharcamento e, por conta disso, é indicado para o plantio em áreas mais úmidas. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. A Braquiária umidícola ela é tida como um capim de baixa qualidade. Mentira! É um capim muito bom, mas não é igual um Mombaça, um Zuri, um Quênia, tá? Ou quem sabe até uma Brisanta ou um Paiaguás. Ah, mas é boa, Wagner? É boa. Ele é excelente para áreas mais úmidas, porque ela tolera encharcamento. Em vez de fechar, como você está vendo aqui, ela é excelente para encosta de morro, para uma área amorrada, uma área
com declividade. Por quê? Porque ela protege muito bem o solo. E, como ela não é muito exigente em fertilidade, ela tolera o solo de baixa fertilidade. Porém, ela apresenta uma excelente adubação. Agora, nesse momento, essa braquiária que é dada está 3,84. 3,84. Olha o número aqui, tá? Unidade animal por hectare. Já é um número significativo, tá? O ano passado, essa área trabalhou com 6,5 unidade animal no pico do período da chuva, no final da chuva, começo da seca, tá? O que você quer mais? Ela está acima e vai continuar subindo. Essa taxa de lotação aqui já está baixa, tá? Porque olha como está sobrando capim. Então, nos próximos dias já vai aumentar. Então, pecuarista, veja bem, você que tem umidícola numa encosta de morro em Minas Gerais ou em outra região do Rio, em regiões amorradas, tá? Você que tem umidícola numa várzea, pode fazer um rotacionado? Posso fazer um rotacionado de umidícola? Perfeitamente. A gente vai fazer aqui uma parada ligeira, mas é já que a nossa lida faladeira vai recomeçar. Nem vai dar tempo de a companheira fazendeira levantar da cadeira. Conforme todo mundo sabia que aconteceria e já estava sendo esperado pelo povo do mercado, depois da reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o comprador de boiada saiu no trecho em grande correria, né? Campeando mercadoria para refazer o estoque na Câmara Fria e retomar a exportação daqui lá para o gigante do Oriente Distante. O resultado lógico, como logo se viu, foi que não demorou nada e a cotação subiu, o que mereceu grande e justa comemoração da parte dos companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro. Pois então, a precisão agora é de assuntar e prestar muita atenção no rumo que o carretão vai tomar daqui para frente. E para ajudar o amigo pecuarista a adquirir informação de qualidade a respeito desta questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Fazia tempo que você não aparecia aqui no nosso rancho, né? Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Fazia um tempinho mesmo esse mês. Passei praticamente todas as quartas fora, com outras atividades. Então, muito bom estar aqui de volta falando com o pessoal. Muito bem. A gente andou dando umas folgas para você aqui do DBO na TV, então. Ô, Felipe, a gente tem aí uma ideia do tamanho da fome do comprador chinês depois que ele ficou um mês aí sem poder receber nem 1 quilo de carne do Brasil? Olha, Sidney, a gente não tem números oficiais, mas nós temos perspectivas com relação ao que está acontecendo e os relatos que chegam a nós. Esse começo de reabertura China, digamos assim, ele veio bem comprador em termos de volume, mas no quesito preço, a China vem tentando negociar abaixo da referência daquilo que ela vinha pagando antes do embargo. Então, em termos de volume, para o vendedor brasileiro, está sendo aí uma compra bem acelerada, mas em termos de pagamento, no dinheiro, ali, no que vai para o bolso, no final das contas, está tendo aí um certo entrave. Há alguns dados que são positivos, que chegaram para nós agora com relação à intenção de serviços na China, atingindo o melhor patamar da década. E quando a gente fala de serviços, isso está atrelado ao consumo de carne bovina por lá. Restaurantes, shoppings. Então, isso nos leva a crer em um cenário positivo daqui adiante. Muito bom. Agora, como é que estava até a semana passada, né, o estoque de carne dos exportadores brasileiros que podem vender lá para a China? Esse é um ponto bem interessante, tá, Cid? Alguns compradores aqui no Brasil seguiram abatendo sem certificar a carne, na esperança de que com a retomada a China aceitasse essa carne, como ocorreu em 2021, tá? Nós tivemos esse processo, foi algo que lá também ocorreu, as câmaras ficaram lotadas à época e aí, com a retomada pós-embargo, houve a liberação para que essa carne fosse também exportada. Neste ano não está ocorrendo isso e até
foi um dos fatores que acabou levando aí a uma correria, entre aspas, maior por parte da ponta compradora para garantir o abastecimento de boiada aí para daqui adiante. Então, por mais que o pessoal tenha estocado em algumas regiões, em alguns compradores, não foi possível, a China não autorizou que essa carne fosse embarcada para lá, tá? Então, daqui do dia 23 de março adiante, tudo certo com os abates e a carne processada nesse período. Mas quem, na expectativa que, assim como 2021, ficou esperando que fosse poder exportar a carne processada no período de embargo, isso não ocorreu. Então, a gente acabou sentindo essa corrida um pouco maior pelo boi gordo nas principais praças pecuárias. Muito interessante. Agora, Felipe, junto com o fim do embargo, né, contra a carne brasileira, as autoridades chinesas também abriram o mercado para 4 novos frigoríficos e tiraram do castigo um 5º estabelecimento que estava suspenso, né? O que é que isso significa em termos de crescimento da demanda para a pecuária brasileira? Tá, esse movimento, Cid, para nós confirma a nossa expectativa desde o começo do ano de que a China viria comprando mais nessa temporada de 2023. Mostra que o mercado chinês está disposto a comprar mais carne bovina do Brasil. O pessoal que não acompanhou, nós tivemos 2 plantas habilitadas em Rondônia, uma no Espírito Santo e uma no Paraná. E a reabilitada que você citou foi em Mato Grosso. E no aspecto para a pecuária nacional, é muito bom porque a gente passa a ver o ágio sendo praticado em outras praças, porque é um cliente que remunera mais, e isso do lado do pecuarista acaba sendo favorável ao seu retorno. E quando a gente olha do lado da questão de pecuária brasileira, é muito bom porque leva um estímulo ao produtor a otimizar os seus sistemas de produção, fazendo com que ele gire mais rápido, que a gente tem aí um avanço com relação à precocidade dos animais dentro dessas regiões. Então, assim, um efeito cascata muito positivo na nossa visão, além de aumentar a competitividade entre os frigoríficos e aí também poder aumentar a remuneração ao produtor, né? Dependendo aí da situação e da praça que a gente estiver analisando. Ô Felipe, olhando agora para o andamento da negociação aqui na nossa Praça Boiadeira, né? O valor da arroba subiu em quase todo o Brasil na semana passada, mas agora já está aí ameaçando pegar de novo o rumo de descida na ribanceira. Qual que é a explicação, Felipe? O que aconteceu? Eu comentei um dos pontos, né? O pessoal precisou sair mais ávido com relação à boiada para garantir escala, principalmente, e a produção de carne para a China. Então, o comprador se viu disposto a pagar, a depender da praça, até R$300 por arroba. Tomando São Paulo como referência, nós tivemos negócios pontuais até R$305 por arroba. Isso preencheu as escalas de abate da maior parte das indústrias que estavam aí dispostas a pagar mais. Esse movimento acabou puxando também o boi mercado interno. Lembrando que a gente estava num momento de virada de mês e, somado a isso, a boiada de capim ainda conseguia ser retida pelo produtor. Então, esses 3 fatores acabaram levando aí a uma alta nos preços, até relativamente fora de época, que foi um momento oportuno para o produtor. Com as escalas programadas, os compradores têm exercido uma certa pressão baixista e nessa semana a referência dos R$300, por exemplo, para o boi China já não tem sido mais praticada pela ponta compradora. Estamos falando aí hoje de um boi de 290 com relação à Praça de São Paulo para o mercado chinês, né? O boi com ágio no caso. Ô Felipe, agora, para quem estava então com a boiada reservada na invernada, né, esperando o preço melhorar, já está na hora de vender então? Olha, Sidney, a nossa perspectiva é essa, até mesmo nesses R$290 ainda seria um bom negócio, porque a gente não pode esquecer que é um ano de descarte de fêmeas, nós estamos chegando próximo à questão da entre-safra do capim, então estamos naquele momento de transição entre água e seca, e a gente deve começar a ver aquela desova de final de safra pesando, principalmente a partir da segunda quinzena de abril, e isso vai acabar levando a uma pressão baixista no mercado do boi. Então, aproveitar esse momento pode ser bem interessante, principalmente para o produtor que tiver essa boiada até 30 meses aí. E o pecuarista que tem a sua boiada voltada ao mercado interno, tentar aproveitar também desse momento, que nós não acreditamos que essa janela, no curtíssimo prazo, deve seguir. Ô Felipe, com o mês de abril já entrado no calendário, né, dá para fazer uma previsão a respeito do que vai acontecer com o confinamento nessa temporada?
Olha, Cid, a gente trouxe uma análise aqui na Scott Consultoria com relação ao primeiro giro, tá? Falando especificamente sobre o primeiro giro. A nossa perspectiva é que esse possa ser, olhando para os preços no mercado futuro para julho e para os preços do boi magro hoje, junto com os preços do milho, da alimentação como um todo, que esse possa ser o melhor primeiro giro dos últimos 3 anos se o pecuarista trabalhar com uma boa gestão de risco. Tá? O resultado para nós nessa temporada pode ser próximo dos R$50 por cabeça, até um pouquinho mais, e o principal fator que deve levar a isso é a queda na cotação do boi magro. Boi magro nessa temporada sendo negociado próximo dos R$3.300, R$3.400 aqui em São Paulo, tá? E há um ano a referência era quase R$1.000 acima disso, em função da maior oferta de gado de reposição após os 2 anos de retenção. A gente vai acabar discutindo isso tudo, Cid, no encontro de confinamento e criadores da Scott Consultoria. Ele vai ocorrer na próxima semana, entre os dias 11 e 14 de abril. Os ingressos já estão esgotados, tá? Com uma semana aí de antecedência, a gente já esgotou todos os ingressos para o encontro de confinamento e criadores, para o evento presencial. Para quem quiser acompanhar online, ainda há a oportunidade de aproveitar essa chance. Basta acessar confinamentoerecria.com.br para ele ter mais informações sobre o evento. Muito bom. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um abração para você. A gente vai estar ligado aí no encontro, né? Um abraço para todo mundo aí da Scott. Até a próxima. Até mais, Cid. Um forte abraço e a gente se vê lá. Legal. Falta ainda um terno de notícias para serem contadas e analisadas, todas de igual urgência, mas antes de dar sabedência delas aos companheiros e companheiras boiadeiros, a gente pede licença para fazer aqui uma parada ligeira. E quando a nossa lida faladeira for recomeçada, a conversa será animada então com a discussão a respeito do mercado do boi gordo, que hoje tem a seguinte manchete chamadeira. Depois de pagar mais e conseguir esticar a programação na semana passada, o comprador de boiada continua precisando de mercadoria, mas está dando demonstração de valentia e fingindo desinteresse na negociação para não deixar o carretão desembestar na subida do estradão. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Para fazer direito à negociada de boiada, antes de mais nada, o caboclo tem de ter o perfeito entendimento dos enleios e devorteios que norteiam ou desnorteiam o movimento no mercado. E para fazer este acompanhamento, a gente pega agora na recitação do noticiário e do comentário a respeito da situação do boi gordo e da sua cotação. De certo que os companheiros e companheiras fazendeiros estão reparando que, depois da grande comemoração que tomou conta do sertão por causa da autorização da China para a reabertura do seu mercado para a carne bovina brasileira, o carretão agora já está pegando um trieiro enganoso e o caso é de prestar muita atenção para não entrar em negócio duvidoso. Pois então, a questão é que, mesmo estando ainda precisado de comprar para repor o estoque de mercadoria na Câmara Fria, o negociante não vai sair por aí anunciando a situação no alto-falante, né? Em vez disso, o sujeito vai passar os próximos dias fingindo desinteresse na negociação, na intenção de não instigar o mercado e de não deixar o carretão sair desembestado na subida do estradão. E repare, amiga pecuarista, que aquela alta registrada na semana passada foi acontecida justamente porque a indústria estava lidando para esticar a sua programação. E com a escala agora estando menos apertada, o comprador de gado está pegando de novo na parte que ele mais gosta do seu serviço, que é a de fazer pressão baixista em cima da cotação do mestiço no mercado. O plano do dono do frigorífico é deixar o tempo passar, porque com a mudança de estação agora já não demora nada para parar de chover e o capim começar a secar, o que acaba obrigando o fazendeiro a vender a boiada que estava reservada nas invernadas. E para complicar um pouco mais para o lado de quem ganha a vida na lida de gado, todo mundo sabe perfeitamente que, com a desvalorização da cria, o ano presente ainda vai ser de descarte de vacas parideiras, e isso é uma garantia de fartura de animais para abate na nossa praça boiadeira. De qualquer maneira, para saber com certeza de que lado o vento vai bater daqui para frente, a gente tem de esperar para ver qual vai ser o comportamento da demanda. E aí a previsão é diferente conforme o destino da produção. Sendo para exportação, o caso deve ser de um forte crescimento ao longo do ano, com o aumento das vendas para a China e a entrada de novos e muito importantes compradores como o México e a Indonésia.
Já para o abastecimento caseiro, a situação deve continuar complicada e uma melhora vai depender da recuperação do poder de compra da população. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que desta vez o companheiro fazendeiro ficou em desvantagem porque a arroba caiu em 4 destas praças e só em 2 ela subiu. Começando então a recitação pela pequena lista das arribadas, fique a amiga pecuarista informada de que no Acre a alta foi geral, com o boi indo para R$ 236,50 e a vaca para R$ 221,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho aumentou para R$ 9,45 o quilo vivo, o que dá R$ 283,50 por arroba. Já no Triângulo Mineiro, o boi caiu de novo, agora para R$ 248. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho piorou para R$ 251. A mesma coisa aconteceu no sudeste de Mato Grosso, com o boi sendo derrubado também para R$ 251. E em Redenção do Pará, a fêmea voltou para R$ 216,50. Sábado era dia de feira na freguesia do Taboado e para fazer a carga da nossa carroça, toda sexta eu ia ajudar o pai na roça. Primeiro no milharal para catar um saco de espigas no ponto de curau, depois arrancar uma rua de mandioca para a mãe fazer biju, farinha e massa de tapioca. E antes de pegar o trieiro para o arraial, na alta madrugada, a derradeira parada era no galinheiro, para pendurar uma dúzia de frangos no varal, recolher o que tivesse de ovo e juntar tudo para poder atender o gosto do povo. Esta prosinha que acabou de ser recitada aqui é mais uma das quase 800 que eu escrevi para demonstrar a nossa devoção pela verdadeira cultura sertaneja brasileira, que depois foram ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes aí que estão aparecendo na fotografia. Não tem nas livrarias, e se o companheiro e a companheira quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, que custa pouco mais do que meia arroba de boi, podem ligar para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou então mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. E assim a gente já vai dando a lida por vencida, preparando a retirada e fazendo a despedida, deixando a volta do Terra Viva DBO na TV combinada e prometida para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.